Olá, voltando à nossa continuidade do nosso estudo, nós estávamos vendo no nosso bloco passado sobre criações fluídicas e vimos nas criações fluídicas as possibilidades que podemos trabalhar em várias situações, drenos fluídicos, próteses energéticas, encapsulamentos, solidificação de ossos, comandos mentais, canais magnéticos. E nós vimos também a necessidade de unirmos a vontade e o querer ao nosso potencial mental, para podermos, dessa forma, plasmar peças, desviando, desobstruindo nádeos, interferindo diretamente sobre possibilidades cerebrais e abrindo um novo campo de esperanças e conquistas. E nós vamos ver agora o que seria o encapsulamento. O encapsulamento é colocar, encerrar em uma cápsula, capsular. Mas lá no livro Magnetismo Humano, de Jacomelo, ele nos revela o seguinte: nem todo magnetizador consegue encapsular cânceres, assim como nem todo tumor é passível de ser bem encapsulado. Mas não devemos desanimar. Ao contrário, o magnetizador tem que ter a vontade firme para poder trabalhar em nome do Cristo. O encapsulamento se dá através da junção de criações fluídicas e comandos mentais. Então, nós unimos a criação fluídica, eu quero encapsular, eu vou criando, dando comando mental de como que eu vou encapsular aquele tumor. É necessário, para realizar, primeiro, o magnetizador executar todo aquele processo natural de um tratamento magnético. Nós sabemos que o tratamento magnético, ele tem toda uma preparação prévia durante o tratamento e após. Então, os cuidados com a alimentação, com a vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, a oração antes de iniciarmos como magnetizadores o tratamento, pedindo auxílio dos benfeitores amigos, isso tudo vai nos proporcionar estarmos em condições, em sintonia para realizar um bom trabalho. Iniciamos como? Fazendo a relação magnética, que já estudamos isso, tem nos nossos vídeos gravados lá no nosso canal do YouTube, fazendo a relação magnética. A partir da relação magnética, o tato magnético, para perceber aonde precisa ser trabalhado, aonde precisa ser aplicado as técnicas do magnetismo. Vamos ali aplicar as técnicas de acordo com o que nós sentirmos necessário, os passos transversais, longitudinais, perto, longe, enfim, o que for preciso. E depois de toda essa iniciação, aí sim, nós vamos trabalhar o momento de encapsular o tumor, cuja decisão por fazer esse encapsulamento, ela deverá ser tomada com os cuidados devidos. Aproveitando para mandar um abraço aqui para, acho que é companhia dos eventos, alguma coisa assim. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de magnetismo. Estamos no terceiro bloco do nosso estudo. Então, Jacomelo, ele nos diz o quê? O procedimento, depois da oração, entrar em relação, o tato magnético, mas seria o quê? Primeiro, aí quem quiser anotar, anotem ou depois entrem lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós temos lá a playlist, temos a playlist do curso de magnetismo, onde vai estar ali gravado o que eu vou dizer, e no nosso canal do
Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, entre, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem. Mas como que seria? O paciente entrou na cabine para o atendimento. O magnetizador, junto com o paciente, vai fazer oração, vai entrar em relação magnética, vai fazer o tato magnético, se ele sentir ainda necessário mais alguma providência, e depois ele vai partir para o seguinte. Um abraço também para a Verônica. Dispersar bastante o local onde será realizado o encapsulamento e apurar o tato magnético para confirmar a extensão do mal e de quanto de fluidos será necessário na sessão. A necessidade também, à medida que nós vamos exercitando, que nós vamos praticando, nós vamos percebendo o quanto de magnetismo, o quanto de fluido nosso, pessoal, humano, muitos dizem fluido animalizado, que é o mesmo fluido humano. Nós estudamos inclusive isso esta semana no nosso curso de Espiritismo, que toda quarta e quinta-feira nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Então ali a gente aprendeu fluido animalizado, fluido humano é a mesma coisa. Num tratamento magnético, o magnetizador, ele doa do seu próprio fluido. E então ele vai, à medida que ele vai trabalhando, que ele vai atendendo vários casos, ele vai percebendo como que ele está doando o fluido dele, se ele está doando muito, se ele está doando pouco. Tudo é um exercício, é uma observação. Então, primeiro passo que o Jacomelo nos orienta para fazermos o encapsulamento de um tumor. Dispersar bastante o local onde será realizado o encapsulamento. Dependendo da região, a gente pode dispersar através de transversais, que vai dispersar somente naquela região. Dispersar bastante. Vai novamente ali contato magnético para sentir qual o tamanho daquele tumor e de quanto de fluido será necessário aplicar naquele tumor, naquela sessão. Porque, afinal de contas, é necessário nem doar demais, mas também não doar de menos. Saber a economia natural que precisamos ter para poder dispor. Com uma ou as duas mãos, a depender da região e do tamanho do encapsulamento, que pode ser um tumor pequeno, pode ser somente uma mão ou as duas, porque o encapsulamento é o quê? Você vai criar uma cápsula, como nós vimos aqui, em torno do tumor. Você vai prender aquele tumor dentro dessa cápsula. Dependendo do tamanho, vai usar uma ou duas mãos, vai se fazer concentrados ativantes. Concentrados ativantes. O mais próximo possível, até sentir a região ou ponto em tratamento bem saturado de fluidos. Eu vou repetir, porque quem estiver anotando, porque eu sei que tem aqueles que gostam de anotar, e é bom, porque quando nós anotamos, ajuda a fixar o conhecimento. O primeiro passo, nós vimos aqui, dispersar bastante o local. Segundo passo, com uma ou duas mãos, fazer concentrados ativantes o mais próximo possível, até sentir que aquele ponto ficou bem saturado de fluidos. Inclusive, nós fizemos
nas nossas aulas presenciais e vamos voltar a fazer os nossos exercícios práticos para perceber, através do tato magnético, perceber a aplicação do fluido no companheiro de estudo, em nós próprios. Fizemos esses exercícios para a gente ir desenvolvendo essa habilidade. E é importante a gente treinar em casa. Fizemos exercício para visualizar a aura, a nossa própria, a do outro. Fizemos vários exercícios. Nós vamos continuar fazendo exercícios, acredito, talvez no mês que vem a gente volte, porque a nossa expectativa era que não ficássemos tão tempo reflexivos, mas eu já percebi que o retorno não vai ser ainda tão breve. Então a gente vai continuar fazendo o nosso curso à distância e, como eu disse inclusive no nosso primeiro bloco, eu pretendo gravar as aulas que ainda não foram gravadas, porque aí nós vamos ter um curso completo. Mandando um abraço aqui também para a Regina Okada. Então, anotaram aí, né? Agora, para os sopradores, nós estudamos com relação ao sopro. Para os sopradores, Jacomelo diz, as mãos poderão ser substituídas por algumas insuflações quentes. Então, aquele magnetizador que sentiu mais inspiração, ao invés de fazer aquela imposição ali de um concentrado ativante, naquele ponto, ele sentir uma intuição, ou se sente bem, gosta de fazer dessa maneira, ele pode substituir as mãos por insuflações quentes. O que é as insuflações quentes? As insuflações quentes é o sopro quente, que nós já estudamos também, com os cuidados devidos, o mesmo valendo para quem sabe e prefere concentrar com circulares. Nas insuflações, no sopro, nós vimos a necessidade de cobrir aquela área que vai ser tratada, para que nem o magnetizador projete do seu próprio fluido ali, correndo risco de alguma contaminação ou se contaminar com alguma coisa do paciente. Nesse momento, então, nem pensar em sopro, porque se a orientação é mantermos a distância, mas num momento normal, as insuflações podem ser utilizadas ou concentrar com circulares, que estudamos também com relação aos circulares. Se for uma área maior, um grande circular. Se for uma área menor, pequenos circulares. O terceiro passo, dispersar a região ou ponto por transversais ativantes. Estudamos tudo isso. Dispersar a região ou ponto por transversais ativantes. E aí faz-se o quê? Repete novamente o item 2. O item 2 vai fazer novamente concentrados ativantes o mais próximo possível. Concentrou, dispersou, concentrou novamente. Quarto passo, concentrando ativantes novamente, mas agora emitindo fluidos específicos para formar a camada energética que irá envolver o mal. Vamos voltar lá no primeiro para a gente ir refletindo passo a passo. Primeiro, dispersou,
fez toda aquela preparação inicial, aí começa depois, quando já for dar início ao tratamento, dispersa bastante o local aonde vai encapsular o tumor. Apura o tato magnético para ver quanto de fluido vai ser necessário. Passo 2. Com uma ou duas mãos, concentra bastante ativantes. Passo 3. Dispersa a região ou ponto ali com transversais ativantes e repete novamente o item 2, que é os concentrados ativantes. Passo 4. Concentra ativantes novamente, mas agora emitindo fluidos específicos para formar a camada energética que irá envolver o mal. Quando repetir o item 2, dispersa novamente com os transversais antes de partir para o 4, porque aí vai novamente concentrar ativantes, mas agora já vai concentrar, mas com o comando mental, emitindo esses fluidos específicos para já ir formando essa camada energética, essa cápsula que vai envolver o tumor. Ao mesmo tempo que está concentrando e que está emitindo os fluidos específicos já para formar essa camada, se constrói uma cápsula fluídica. Vai criando essa cápsula fluídica, essa criação fluídica para o envolvimento. Emite-se esse comando mental aos próprios fluidos para a contenção do mal. É um trabalho realizado mente, corpo, espírito, porque nós temos que estar ali de forma plena, trabalhando, esquecendo de qualquer barulho, de qualquer coisa à nossa volta, concentrado nesse objetivo como um cirurgião que está ali no centro cirúrgico realizando uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia que requer muita atenção, muito cuidado. Ele está ali concentrado. Então, repetindo, passo 4. Concentra ativantes novamente, emitindo fluidos específicos para formar a camada energética que vai envolver o mal. Ao mesmo tempo em que vai construindo essa cápsula fluídica, essa criação fluídica para o envolvimento. Emite-se o comando mental aos próprios fluidos para a contenção do mal. Então, nós vamos comandando os fluidos que nós estamos criando ali para ele realizar essa contenção do mal. Então, só para ter uma ideia, a gente deve imaginar o quê? É como se fosse um plástico muito fino, aquele plástico filme, o plástico que as donas de casas usam muito na cozinha, que vem naquele rolo, aquilo é bem fininho, aquele plástico transparente fininho. Aquele plástico ali, nós vamos imaginar um plástico muito fino, com o qual se pretende empacotar. Imagina uma gelatina, uma substância gelatinosa. Sobrou uma gelatina e a dona de casa quer guardar aquela gelatina envolvendo a gelatina dentro daquele plástico filme. O que vai acontecer? Aquela substância gelatinosa e escorregadia é difícil dela ficar ali. E aquilo que a gente vai ter que estar encapsulando. Então, ali, o que acontece? Surge uma dificuldade para fazer esse envolvimento. Às vezes a pessoa, o magnetizador, consegue envolver uma parte, a outra tende a escapar.
É mais ou menos isso que ocorre nessas tentativas de encapsulamento. O trabalho é um trabalho de, como se diz, de cirurgião. É um trabalho de cirurgião. Mandando um abraço para Adriana Silva, muito jovem, que bom, muito jovem também aqui conosco. Aliás, falando aqui para o nosso mundo jovem, que é uma alegria, nós hoje estamos dando nosso curso de magnetismo, que nós oferecemos todo o primeiro sábado do mês, de 2 às 7 da noite, de 14 às 19 horas. Então, no primeiro sábado do mês, nós não fazemos o nosso Papo Jovem às 18 horas, mas no próximo sábado, às 18 horas, nós estaremos aqui com o nosso Papo Jovem. Aproveitar para mandar um abraço também para a Vanessa, um abraço para a Sueli, Arnaldo, todos esses que estão aqui conosco. Continuando, vamos imaginar, ou melhor, essa é uma ideia, né, que passamos, é como se fosse essa capa, um plástico muito fino. Estamos pretendendo empacotar uma substância gelatinosa escorregadia, é mais ou menos isso que acontece. O passo 5, como que é o passo 5? Dispersar bastante toda a região afetada. E dependendo dos resultados e da disposição do magnetizador e de seu potencial magnético, o item 4 pode ser repetido tantas vezes quantas sejam necessárias. Os magnetizadores do passado, magnetizadores clássicos, como Mesmer, Deleuze, Barão do Poté, muitos, eles às vezes ficavam horas a fio, à beira de um leito, magnetizando aquela pessoa de acordo com a gravidade daquela enfermidade. Nós, trabalhadores espíritas, em geral, esses trabalhos magnéticos são realizados em torno de 30, 40, 50 minutos. É isso que aqui está sendo colocado. No item 5, vai se dispersar novamente, vai dar passos dispersivos naquela região, vai se fazer um tato magnético, vai se sentir como que está, e dependendo da disposição, do potencial magnético do magnetizador, o item 4, ele vai ser repetido várias e várias vezes. Ele vai ficar ali fazendo essa criação fluídica, imaginando todo esse tumor sendo envolvido, sendo preso ali dentro dessa cápsula. Vai realizar isso quantas vezes sejam necessárias. Logicamente que dentro do equilíbrio, do bom senso, ele vai trabalhar, ele já sentiu que já dor muito fluido, cessa e dá continuidade numa próxima sessão. Agora, e o item 6? Qual seria o item 6? Terminada a sessão, terminado esse atendimento, esse tratamento magnético, os dispersivos gerais precisam ser aplicados em profusão. Terminou-se todo esse procedimento até o item 5, aí agora vai vir os dispersivos gerais, sendo a maior parte na zona ativante e o restante em camadas. Porque nós vimos que trabalhou muito com concentrados ativantes, transversais ativantes. No final de todo o tratamento, vai ser aplicado dispersivos gerais na zona ativante.
e depois em camadas, que também estudamos isso, que em camadas a gente vai aplicando e se afastando. Então ele nos orienta, precisam ser aplicados esses dispersivos em profusão, muitos. E aí pergunta-se quantas vezes? Muitas é muitas. 10, 20, 30 vezes, bastante, para que aqueles concentrados, eles também depois eles sejam trabalhados no corpo perispiritual e no corpo físico. E aí ainda não terminou, vem uma parte importantíssima do tratamento e que nós sempre orientamos, e Jacomelo frisa isso muito. Muitos dos tratamentos magnéticos não têm muita eficácia porque as pessoas não seguem à risca essa orientação que eu vou falar agora. É o quê? É da água magnetizada. Terminou o atendimento, o magnetizador, ele vai magnetizar a água do paciente. E essa água, segundo Jacomelo, deve ser, no mínimo, de uns 7 a 10 minutos, a magnetização, a fim dela ficar bastante potencializada. Em geral, orientamos uma garrafa de uns 2 litros, porque as casas espíritas não têm, em sua grande maioria, condições de oferecer o tratamento mais de uma vez por semana, e até a própria pessoa que está sendo assistida, se nós propormos irmos muitas vezes, muitos desistem, não vão. Então, a água, ela é o complemento primordial do tratamento. E essa água magnetizada pelo magnetizador precisa de ser, pelo menos, de uns 7 a 10 minutos, 1 litro, uma garrafa de uns 2 litros de água, ou umas 2 garrafas que dê uns 2 litros, ou 4 garrafas que dê 2 litros, enfim. Pode o próprio paciente, o próprio assistido, leva a sua água, ele pode levar uma água mineral se quiser, sem gás, compra as garrafinhas fechadas, o magnetizador não precisa nem abrir a garrafa de água, ele vai magnetizar aquela água e o paciente vai tomar aquela água pelo menos 5 vezes ao dia, sempre em prece, sempre pedindo o melhor a Deus. A água, ela é essencial para o complemento do tratamento. O item 7, a magnetização da água para o paciente. Nós temos agora um outro item que é para falarmos sobre a curetagem. Mas como nós temos feito em blocos para que cada um agora possa tomar uma água, um cafezinho, fazer um alongamento, porque muito tempo sentado é cansativo, nós vamos combinar, vejam aí o relógio de vocês, no máximo, daqui a 10 minutos, no máximo 5 a 10 minutos, nós já estaremos de volta. É só para dar um alongamento, encaixar todas essas informações aí na cabeça, e aí nós vamos voltar falando agora da curetagem. Então, até daqui a pouco, para o nosso 4º bloco.